Olá, meu nome é Isabela Souza, eu sou estagiária do Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais do Instituto de Biologia da UFBA. Hoje eu vou apresentar o meu projeto intitulado Multiplicação in vitro de cactáceas, o efeito de auxinas e tocininas sintéticas na produção de mudas de espécies nativas, que foi orientado pela doutora Moema Cortizo Benintani e tutorado pela doutoranda Larissa Simões Cerqueira Bispo. As duas espécies trabalhadas nesse projeto pertencem ao gênero Micrantocereus e são espécies endêmicas da Bahia consideradas potencialmente ornamentais. Elas são Micrantocereus flaviflorus, subespécie densiflorus, e Micrantocereus poliantho, subespécie alvine. Ambas as espécies estão listadas como ameaçadas e, no entanto, continuam sofrendo com o abuso da atividade extrativista com queimadas naturais criminosas. Portanto, meus objetivos foram analisar o efeito de diferentes tipos e concentrações de auxinas e tocininas na multiplicação in vitro de cactáceas nativas e analisar o efeito de diferentes concentrações de meio e tempo de cultivo na reversão da hiperidricidade em brotos de cactáceas nativas. O meu projeto se constituiu em 2 experimentos, sendo o primeiro deles voltado para a multiplicação in vitro, e nesse experimento foi feito um delineamento experimental de um fatorial 5x5 de diferentes tipos e concentrações de reguladores vegetais. Foram avaliados a média de brotos por explante, o enraizamento, a oxidação, sobrevivência e calogênese. Para mais detalhes sobre esse experimento, é possível acessar a apresentação em formato de vídeo pôster que foi submetido ao Congresso Virtual UFBA 2020. No segundo experimento, foi feita uma análise da reversão da hiperidricidade em brotos das duas espécies. O delineamento experimental foi feito em fatorial triplo, considerando a origem, referente ao meio de origem dos brotos, e que estão de acordo com o descrito no quadro 1, ao tempo, referente ao tempo de cultivo, sendo realizadas avaliações aos 30, 60 e 90 dias de cultivo, e ao meio, referente ao meio de cultivo, onde foram aplicados 3 diferentes concentrações salinas de sacarose, sendo o meio Murashig-Skugge. Foram selecionados brotos hiperídricos provenientes do experimento 1, com 1 a 2 cm, e distribuídos 6 brotos em 5 repetições. Os tratamentos foram mantidos em sala de crescimento e, após a coleta, os dados foram analisados por análise de variância e as médias comparadas por teste de Tucker, com P igual a 0,05, pelo Programa Estatístico SysVar 5.6. As variáveis analisadas foram enraizamento, oxidação, sobrevivência, normalização e hiperidricidade. Nesse vídeo pôster, vamos focar na análise dos resultados das variáveis enraizamento e normalização. Quanto ao enraizamento, para as duas espécies houve interação entre os fatores origem e meio, e interferência do tempo independentemente. Para M. polianthes, a taxa de enraizamento foi maior aos 90 dias, mas não diferiu estatisticamente da taxa obtida aos 60 dias. E quanto à interação entre a origem e o meio, a taxa de enraizamento foi maior para o tratamento com a origem em meio suplementado com cinetina, a 5 micromol por litro, combinado com ANA, a 5 micromol por litro, em meio de cultivo MS inteiro com sacarose a 3%, mas que não diferiu estatisticamente dos demais tratamentos destacados em verde. Já para M. flaviflorus, a maior taxa de enraizamento foi também aos 90 dias, mas não difere da taxa obtida aos 60 dias, e quanto à interação entre a origem e o meio, a taxa de enraizamento foi maior para o tratamento com a origem em meio suplementado apenas com cinetina a 5 micromol por litro, em meio de cultivo MS metade com sacarose a 1,5%, mas que não diferiu estatisticamente dos demais tratamentos destacados em verde. Para a normalização, foi observada a interação entre os fatores tempo e meio e entre os fatores origem e meio para M. polianthes. Quanto à interação entre o tempo e o meio, a maior taxa de normalização foi observada aos 90 dias em meio de cultivo MS metade, com sacarose a 1,5%, mas que não difere estatisticamente da taxa obtida em mesmo tempo em meio de cultivo MS inteiro, com sacarose a 3%. Quanto à interação entre a origem e o meio, a maior taxa de normalização foi observada para o tratamento com origem em meio suplementado com cinetina a 5 micromol por litro combinado com ANA a 5 micromol por litro em meio MS inteiro com sacarose a 3%, mas que não difere estatisticamente dos demais tratamentos destacados em verde. Para M. flaviflorus foi observada a interação entre os fatores tempo, origem e meio, e a maior taxa de normalização foi obtida aos 90 dias de cultivo, em meio MS metade com sacarose a 1,5%, em tratamento com origem em BAP a 10 micromol por litro, mas que não difere estatisticamente dos demais tratamentos destacados em verde. Através do experimento 1, foi possível concluir que para M. polianthes, a maior média de brotos por explante foi obtida em meio suplementado com cinetina 10 micromol por litro, combinado com ANA a 5 micromol por litro, e para M. flaviflorus em meio suplementado com BAP a 5 micromol por litro, combinado com ANA a 5 micromol por litro. As altas taxas de oxidação não inviabilizaram a técnica, e a indução de calos em ambas as espécies ocorreu com maior frequência quando em presença de 2,4D. Enquanto para o experimento 2, os resultados demonstraram que os meios MS e MS metade foram eficientes para a normalização de brotos hiperídricos. A normalização ocorreu de forma gradual e progressiva. Os tratamentos aplicados foram capazes de reverter o aspecto hiperídrico. Por fim, presto meus agradecimentos à Universidade Federal da Bahia, ao Instituto de Biologia, ao Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais, ao Programa de Fomento de Pesquisa do PIBIC, ao Congresso UFBA Virtual e às minhas orientadora e tutora pelo auxílio na produção desse material.